Hoje, 27 de abril, última quarta-feira. E como já de costume, a última quarta-feira de cada mês, a gente vem dedicando a um aprofundamento bíblico de algum texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E o texto em aprofundamento do dia de hoje foi Lucas 4, 14 a 21. É claro que também precisa ser dito que todo o nosso momento orante de hoje e aprofundamento desse texto bíblico foi em comunhão profunda com os pobres servos e as pobres servas da Divina Providência, que já se encontram em Verona para o 12º capítulo geral. Dia 1º de maio já começa o retiro. Então, daqui para lá e durante o capítulo nós estaremos em comunhão mais profunda com esses irmãos e irmãs que estão aprofundando o seu jeito de ser e viver o Evangelho, assim como recomenda tão bem São João Calabria. Mas vamos ao texto, né? Então, Jesus, com a força do Espírito Santo, ele foi empurrado, ele foi levado para a sua cidade natal, né? A sua cidade onde se criou o seu povoadozinho chamado Nazaré. E aí, em Nazaré, no dia de sábado, ele entrou na sinagoga. Como era de costume, a cada sábado, os homens especialmente, devotos religiosos, iam para a sinagoga para uma leitura da Escritura e um comentário também das Sagradas Escrituras. E, nesse dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e foi ler um texto. E aí o ajudante da sinagoga entregou para ele o livro do profeta Isaías, que ele escolheu a parte que deveria ser lido, né? E ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. A gente diz assim, acho que até esse dia, Jesus não tinha um programa, não tinha um projeto. Mas a partir desse dia que ele entrou na sinagoga e foi dado o livro do profeta Isaías, que ele encontrou essa passagem das Escrituras, ele fez desse texto o seu texto. E como primeiro ponto do seu programa de vida e de missão, ele colocou a boa notícia aos pobres. E ele sempre procurou fazer isso de maneira muito eficaz, através de uma convivência e através de uma experiência de vida. Daí, quando Jesus falava sobre o reino de Deus e do reino de Deus para os pobres, para as populações empobrecidas, logo eles entendiam, porque ele falava a partir da realidade. Então ele colocou o pobre no primeiro ponto de sua ação evangelizadora. No segundo ponto, ele diz: ele me enviou para proclamar a libertação aos presos. Então, todas as formas de prisão, inclusive a prisão mesmo, carcerária, ele também foi um ex-presidiário. Jesus também foi preso, foi condenado, foi crucificado, mas pela graça de Deus também ressuscitou. Então, é o segundo ponto, proclamar a libertação aos presos. Depois, a recuperação da vista. Então, nós temos muitos sinais nos evangelhos, sobretudo nos sinóticos, que Jesus se aproxima, ou era aproximado de pessoas que eram cegas da vista, fisicamente. E aí ele fez muitos sinais, abriu os olhos de muitas pessoas do seu tempo. É claro que essa cegueira não se trata aqui fisicamente da cegueira cegos dos olhos, mas sobretudo cego de consciência. Então Jesus ajudou a abrir os olhos, especialmente dos pobres, para que tivesse voz, tivesse vez na sociedade, como também na religião. Então, a missão de Jesus também era
abrir os olhos, né? Para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Quer dizer, o perdão pleno. Em Jesus chega o perdão de todas as culpas, né? E a centralidade de Jesus de Nazaré não é sobre o pecado. Não é sobre o pecado. E nem é sobre, digamos, a religião. Em primeiro lugar, ele vai anunciar uma boa notícia para os pobres. Vai anunciar a libertação de quem está preso. Vai dar luz e vista a quem está cego, seja fisicamente, seja também no plano da consciência. Libertar os oprimidos, né? Todas as formas de opressão, né? Que o seu tempo era difícil. No tempo de Jesus, a própria Palestina era colônia, né? Do Império Romano. Estava submerso numa profunda e dolorosa opressão. E ele vai se colocar na defesa de libertar também os oprimidos e proclamar o perdão de todas as dívidas, de todas as ofensas. Então aqui está o programa de Jesus e é exatamente esse programa que vai levar Jesus à cruz, né? Porque vai contra o projeto do reino de César. Isso é elementos próprios do reino de Deus, onde os pobres são evangelizados, os presos são libertados, quem não tem luminosidade, quem não tem luz, quem não enxerga, começa a enxergar, daí começa a se libertar. E uma proclamação de todas as dívidas, de todas as ofensas. Então que o programa de Jesus também seja o meu programa, seja o seu programa e seja o programa também das igrejas. Se o pobre, se os prisioneiros, se os cegos, se os oprimidos não são preocupações da nossa ação evangelizadora, com que a gente está se preocupando? É uma pergunta fundamental que certamente pode impulsionar o nosso agir, o nosso modo de ser igreja, o nosso modo de ser colaborador, colaboradora nesta grande obra evangélica, conhecida entre nós como Sejo e Lar Calábria. Então tenhamos um bom término de mês, um bom mês e nessa comunhão profunda com os nossos irmãos e irmãs que estão em Verona, rezando, aprofundando essa dimensão desse carisma tão importante para a vida da igreja, né? Que é a presença do reino de Deus e da sua justiça.